A primeira-dama, Janja, participou de um evento em um município no estado do Rio de Janeiro na manhã de hoje e há uma série de fatos ocultos por trás dessa história que escancaram uma realidade muito preocupante para uma grande parcela da população brasileira. Só que antes de falar sobre esse caso, eu preciso falar sobre o marido dela, que está na Argentina e também há uma história não contada por trás dessa viagem. Na manhã de hoje, quinta-feira, o presidente Lula discursou na cúpula de chefes de Estado do Mercosul, realizada em Buenos Aires, na Argentina. A participação na reunião acontece apenas um dia depois do petista ter aparecido em um desfile em Salvador, na Bahia, carregando um cartaz pedindo pela taxação dos super ricos. Essa manifestação vai de encontro com um novo comercial lançado pelo PT no final da semana passada, onde o partido faz questão de incentivar ainda mais a polarização no país, batendo na tecla de uma disputa entre pobres e ricos. Ao defender essa ideia, no entanto, Lula e o PT não mencionam o fato de que Lula declarou ao TSE em 2022 um patrimônio de 7,4 milhões de reais, sendo que na lista dos seus bens declarados constam apartamentos com valores de 19 mil reais e até um terreno de 2 mil reais. Imóveis que definitivamente estão com os seus valores absolutamente defasados nessa declaração. Ou seja, o patrimônio real de Lula é, na prática, muito maior do que isso. Só que a história não contada por trás da viagem de Lula à Argentina e o seu discurso na cúpula de chefes de Estado do Mercosul é ainda mais controversa do que tudo isso. Em sua fala, milimetricamente planejada pela sua equipe, o presidente brasileiro falou, entre outras coisas, isso aqui. Grupos criminosos colocam em xeque a autoridade do Estado, disseminando violência, corrupção e destruição ambiental. Lula falando sobre corrupção. Sim, eu pensei a mesma coisa que você pensou, mas não é sobre isso que eu vou falar, até porque isso é algo que aparentemente não se pode mais nem falar no Brasil. A história que eu quero trazer aqui é aquela que Lula e o seu governo não contaram a respeito dessa sua viagem à Argentina, mas que acabou chegando na imprensa. Lula resolveu aproveitar sua ida ao país vizinho para visitar uma velha amiga e aliada política. Para isso, no entanto, ele precisou pedir autorização à justiça argentina. Essa velha amiga é a ex-presidente Cristina Kirchner, e essa autorização foi necessária porque ela está cumprindo prisão domiciliar após ter sido condenada a 6 anos de prisão por desvios de dinheiro público. O caso pelo qual Cristina foi condenada envolve direcionamento de fundos públicos para licitações vencidas por um amigo e sócio da sua família. O empresário em questão, Lázaro Baes, venceu ao todo 51 licitações, mas muitas das obras assumidas pela sua empresa foram canceladas ou não foram concluídas. O patrimônio pessoal dele cresceu 12.000% entre 2004 e 2015 e no mesmo período a sua empresa cresceu 46.000%. Os prejuízos estimados aos cofres públicos argentinos por conta desse esquema são de US$ 1 bilhão. Para Lula e para o PT, no entanto, Cristina Kirchner é apenas uma vítima de perseguição política. Logo que a prisão dela foi decretada, o próprio Lula revelou em uma publicação em redes sociais que telefonou para sua velha amiga para prestar toda a sua solidariedade. O PT chegou a mandar o ex-ministro-chefe da SECOM e atual deputado federal, Paulo Pimenta, para a Argentina para participar presencialmente de uma manifestação em defesa de Cristina na frente da casa dela. Agora, porém, Lula é quem faz questão de encontrar pessoalmente a ex-presidente argentina. A autorização para que essa visita acontecesse foi solicitada pelo advogado de Cristina e foi concedida pela justiça do país. Portanto, essa visita acontecerá, ou pode ser até que já tenha acontecido no momento em que você está assistindo a esse vídeo. Para Lula, aparentemente, pouco importa o quanto o povo argentino foi lesado com todo esse dinheiro que foi desviado com a colaboração da sua amiga. Da mesma forma, aparentemente, pouco importa também o dinheiro do povo brasileiro. Afinal, é dos cofres públicos do nosso país que sai o dinheiro para bancar todas as despesas dessa viagem, inclusive dessa visita à casa de Cristina Kirchner. Enfim, além daquele trecho da fala de Lula que eu mostrei anteriormente, também teve outra coisa que me chamou a atenção nessa reunião dos chefes de Estado do Mercosul na manhã de hoje. Eu não sei se você lembra, mas alguns meses atrás circularam alguns vídeos nas redes sociais de Elon Musk olhando para várias direções aleatórias enquanto acompanhava um discurso.
Pois bem, nessa reunião realizada na manhã de hoje, estava sentada ao lado de Lula a ministra do Planejamento, Simone Tebet, aquela que disse durante o período eleitoral de 2022 que não estava interessada em cargos caso Lula vencesse aquele pleito, mas apenas algumas semanas depois foi anunciada como ministra do Planejamento do governo Lula. Enfim, o fato é que dessa vez foi Simone Tebet quem apareceu com um olhar, digamos, perdido. Aprovados pelo FOSEM que vão melhorar o saneamento e a conectividade viária das populações fronteiriças de Corumbá e Ponta Porã. Será que foi excesso de cafeína ou foi excesso de hipocrisia mesmo? Já que não temos como saber a resposta para isso, vamos partir para outro evento que aconteceu também na manhã de hoje, só que no Brasil. A primeira-dama, Janja, acompanhou a ministra da Cultura, Margarete Menezes, em um evento realizado no Ilê Axé Omiujuaro, em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. O evento em questão era o lançamento do edital Mãe Beata de Iemanjá, que, segundo a imprensa, é uma iniciativa com o objetivo de fortalecer o papel de mulheres de terreiro na promoção da justiça ambiental. Eu revirei a internet procurando mais informações a respeito dessa iniciativa, mas as únicas coisas que eu encontrei foi que trata-se de uma parceria entre o Ministério da Igualdade Racial, pasta que é comandada por Aniele Franco, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Portanto, trata-se de um projeto que conta com recursos públicos. Esse evento, segundo o que eu encontrei, ocorre em alusão ao Julho das Mulheres Negras. E por que eu fiz questão de destacar esse evento? É muito simples. Os fatos ocultos por trás desse acontecimento expõem um cenário de um absoluto desbalanceamento na conduta do governo e de outras autoridades brasileiras, principalmente em relação à diversidade religiosa no Brasil. Enquanto os cofres públicos estão ajudando a financiar um projeto como esse, que é voltado a uma vertente específica, o cristianismo tem sido alvo de algumas ações controversas aqui no Brasil. Eu separei apenas 2 exemplos recentes que já são suficientes para provar o meu ponto. Em outubro do ano passado, veio à tona o fato de que os chamados intervalos bíblicos que vinham sendo realizados por alunos de escolas públicas no estado de Pernambuco entraram na mira do Ministério Público. Esses intervalos bíblicos consistiam basicamente em reuniões feitas por iniciativa dos próprios alunos em espaços reservados dentro de suas respectivas escolas e durante o horário de intervalo das aulas. Ou seja, as aulas não eram afetadas de nenhuma maneira e ninguém era obrigado a participar dessa reunião. Esse pequeno momento de oração era realizado em uma sala e só participava dele quem quisesse. Só que apesar de se tratar de um acontecimento completamente despretensioso, foram feitas denúncias de que esses encontros ocorriam sem a participação de outras crenças e sem a supervisão de profissionais da educação. Por trás disso, para surpresa de absolutamente ninguém, havia o dedo de um sindicato que defendia que o uso do espaço público precisa ser debatido entre toda a comunidade escolar. Outro exemplo recente disso foi em dezembro do ano passado, quando veio à tona o fato de que a cantora Cláudia Leite passou a ser investigada pelo Ministério Público por conta de uma suposta prática de racismo religioso. Que prática foi essa? Ela substituiu o nome Iemanjá por Iexuá na letra de uma música que faz parte do seu show. Só isso. Mas o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, chamado de IDAFRO, e também a Ialorixá Jaciara Ribeiro não gostaram e denunciaram essa troca no nome ao Ministério Público. Agora, por que eu trouxe esses 2 exemplos? Porque eles são demonstrações muito claras de que aqueles grupos que dizem ser vítimas de intolerância religiosa nesse país são justamente aqueles que são intolerantes com as outras religiões. Estamos testemunhando movimentações contra manifestações religiosas de determinadas crenças que são compartilhadas por uma parcela muito grande da sociedade brasileira, no sentido de que essas manifestações não deveriam estar acontecendo. Se alunos que compartilham de uma determinada crença estavam realizando seus momentos de oração em um espaço dentro da sua escola, as pessoas que compartilham de outra crença poderiam simplesmente fazer as suas próprias práticas em outro espaço. Simples assim, é uma questão de tolerância e de coexistência. Em vez disso, porém, essas pessoas querem impedir que aquele que pensa diferente delas possa manifestar a sua crença. Da mesma forma, as pessoas que não compartilham da crença da cantora Cláudia Leite, em vez de apenas não assistirem ao show dela, não ouvirem as músicas dela, querem que a cantora simplesmente não tenha o direito de fazer essa troca na sua música. Percebe como essas pessoas dizem ser vítimas de intolerância religiosa, mas, ao mesmo tempo, praticam intolerância contra os outros?
Pois é, e aí chegamos nesse evento realizado na manhã de hoje, com a participação de Janja, que se trata de uma iniciativa de um dos ministérios do governo federal e envolve destinação de recursos públicos. Alunos não podem se reunir para fazer as suas orações por iniciativa própria dentro de um espaço específico em uma escola, porque essa reunião não contempla as demais crenças que os outros alunos possam ter. Mas todos os cidadãos brasileiros, sem exceção, em função de uma iniciativa do governo federal, são obrigados a ajudar a financiar uma iniciativa voltada a apenas uma crença específica. Agora eu pergunto, essa situação parece justa para você? Bom, já que estamos falando sobre esse evento e a participação de Janja, eu não poderia deixar de trazer um trecho do discurso feito por ela na ocasião. O vídeo foi publicado pelo Ministério da Igualdade Racial e contém apenas um trecho da fala, mas já é o suficiente para entender o nível de argumentação da primeira-dama. Fala para as mulheres e que fala sobre justiça ambiental, porque mais do que ninguém são as mulheres, né, de terreiro, as mulheres de axé que cuidam da natureza, porque é ela que nos fortalece, como foi dito aqui, né, é dela que vem toda a nossa força. Por isso, talvez, né, me emocionam muito as religiões de matriz africana, de modo geral, por conta disso, né, porque a representatividade na natureza, na chuva, na mata, no riacho, no mar, né, que nos fortalece. E eu vim aqui muito aprender, porque eu vou andar pelo Brasil e também fora dele, falando disso, falando do que a gente faz aqui, do que a gente precisa fazer desses territórios, do que a gente precisa cuidar, de como a gente precisa cuidar e de como as mulheres podem falar sobre isso, de como as mulheres têm mais, elas têm mais lugar de fala sobre a questão da natureza.